Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Copel e comentar a respeito dos destaques dos resultados do terceiro trimestre de 2022 de Santander. O banco publicou hoje o seu balanço trimestral e as ações despencaram 5%. Será que o balanço veio tão ruim assim? Será que essa queda é toda justificada ou o mercado exagerou? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Copel, ela publicou um comunicado ao mercado em que ela responde ali um questionamento da CVM B3. Foi enviado ali um ofício para a Copel questionando as oscilações atípicas nas ações de Copel e a gente já sabe o motivo. O motivo foi aquele rumor da privatização da Copel. Veja só o volume de negociação das ações, como cresceu aqui no dia 24 de outubro. O volume negociado das ações de Copel aqui, ON, que a CPL é 3, fica ali em torno de 3, 4, 5 milhões de reais. Aí já no dia 20 já pulou para 9 e aí depois pulou para 12. Aí a Copel esclarece aqui o seguinte, que desconhece qualquer fato relevante que deva ser divulgado e que na semana entre dia 17 e 21 de outubro, a Copel realizou algumas divulgações cujos documentos foram todos devidamente protocolados na CVM, que se referem à definição do bônus de outorga da concessão Bento Munhoz, que é a venda daquele ativo da Copel, o maior ativo da Copel, geração, e o comunicado ao mercado aqui também sobre os resultados do terceiro TRI, a proposta de distribuição de dividendos e só. E a Copel acrescenta ainda aqui que, por meio do seu diretor de relações com investidores, questionou o Estado do Paraná, que é o acionista controlador, se há mais algum fato que deva ser divulgado na mídia. E aí tá aguardando o retorno do Estado do Paraná. Mas o motivo a gente já sabe, é todo o rumor envolvendo eventual privatização da Copel, mas é muito especulativo isso aqui. A gente sabe que só foi ali um sinalzinho indicado pelo governo do Estado, não que isso vá acontecer no curto ou no médio prazo. E tratando do assunto principal desse vídeo, que é o Banco Santander, as ações despencaram 5% na data de hoje após a publicação do seu balanço trimestral. E o mercado está todo ali já recomendando venda em Santander, recomendando cautela, porque o balanço veio abaixo do consenso. O consenso do mercado era de um lucro trimestral de 3,7 bilhões e o lucro veio a 3,1. E de início eu já falo aqui o seguinte para vocês, você não vai sair zerando posição, a não ser que você já fosse fazer isso antes dessa publicação, caso você entenda que o banco perdeu o fundamento, porque ele não perdeu o fundamento por causa desse balanço. Para com essa sardinhagem, porque vamos supor que o banco no ano que vem, ou ainda no quarto trimestre, venha e apresente ali uma recuperação forte, ou um balanço bem sólido, e aí as ações disparam e aí o banco também paga mais dividendos. E aí você vendeu, você vai ficar arrependido, aí você vai querer comprar lá em cima as ações. É isso que você acaba fazendo. Então cuidado. O que você pode fazer agora? Deixar as ações do Santander de quarentena. O que é quarentena, Luan? Deixa paradinha lá na carteira. Deixa quietinha, não compra nem vende. E aí você aguarda os próximos balanços. Se o banco for deteriorando ali os seus fundamentos, a sua saúde financeira, aí você vai tomar uma decisão. Eu, por exemplo, já tô tomando um ferrinho aqui. Nem por isso eu vou vender. Comprei 100 ações nessa semana, até trouxe um vídeo aqui para vocês que eu vou deixar aqui no card, e já tô tomando um ferrinho de 7%. Eu tava perdendo 2%, comprei 100 ações, agora com toda essa queda eu tô perdendo 7%. Vou deixar de quarentena. Por isso a necessidade de aportar aos poucos. Quando você aporta de uma vez, o seu psicológico não suporta esses momentos aqui em que há queda nos balanços. E a gente precisa lembrar que, embora a publicação dos balanços seja trimestral, a gente considera como ano fiscal o ano inteiro. Então a gente tem que olhar para o ano inteiro do Santander, ainda mais um trimestre, então calma. E comentando aqui sobre os resultados do Santander, o principal motivo aqui foi o aumento da inadimplência. O banco está muito exposto na carteira de pessoa física e está crescendo nessa carteira. Outro ponto aqui é a queda na Selic. A Selic vai se estabilizar, é provável que comece ali um pequeno ciclo de baixa no ano que vem e por isso os bancos não vão ficar lucrando como lucraram em 2022. Então cautela, mas como eu disse, nem por isso você vai zerar a posição e depois se arrepender por conta dessa decisão impulsiva. E aqui o que nós tivemos de destaque? Um lucro que eu falei para vocês de 3,1 bilhão. O ROI do banco se manteve elevado, 19%. Esse ROI aqui é o ROI médio que o banco vem apresentando, superior inclusive a 2017. Então o banco não perdeu eficiência, esse é um primeiro ponto. Ele conseguiu crescer ali receita com comissões. Comissões são justamente ali o que o banco ganha com seus serviços, que ele presta de serviço. A margem financeira teve uma queda. A gente sabe que toda essa margem aqui está ocorrendo porque o banco está promovendo ali um ciclo de crescimento da sua carteira. E aí, se ele expande a carteira, o spread fica menor.
a diferença entre o que o banco faz para captar o dinheiro do terceiro e depois exercer a sua atividade, que basicamente é ganhar com juros. Mas para crescer, para fazer captação, ele tem que diminuir a margem. Então, além das provisões que aumentaram, que eu já vou mostrar aqui para vocês, diminuiu a margem. Mas como eu disse para vocês, o ROI ainda está bem sustentável. E aí olha aqui, os índices de inadimplência têm crescido. Nós temos o índice de inadimplência entre 15 e 90 dias, que é a inadimplência de curto prazo, e a inadimplência de longo prazo, 90 dias. As duas aumentaram. A de até 90 dias em 4,3% e a acima de 90 dias em 3%. Então a inadimplência aumentou. Isso aqui já era previsto nos balanços anteriores. Por isso que o Santander também já estava fazendo provisão e Bradesco vai vir da mesma forma. A gente está passando por uma crise global, quiçá uma recessão global. As pessoas, principalmente com juros altos, estão com grande dificuldade para a quitação das suas dívidas. Por isso a inadimplência acaba aumentando. A economia está desacelerada. Mas isso aqui não é algo exclusivo do Brasil. O Brasil ainda está bem frente aos seus pares internacionais. E aí, por conta dessa inadimplência maior, o banco tem que fazer o quê? Lançar como despesa parte do seu lucro. Se chama provisão de devedores duvidosos. É uma provisão, ou seja, pode ou não se realizar. É um risco que o banco antevê e caso não seja realizado, o valor que estava como provisão ele vai para o caixa do banco e pode ser distribuído a título de dividendos. E muito embora nós estamos vendo ali aumento nas provisões e aumento na inadimplência, o banco já disse aqui que começou a verificar uma certa estabilidade, ou seja, significando que isso aqui não tende mais a aumentar. Pelo menos é o que ele citou aqui no seu relatório. Sempre lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, é só opinião pessoal aqui do apresentador, tá? E aí, como eu falei para vocês, o banco está crescendo a sua carteira de clientes. E é um crescimento bem substancial, um crescimento total de 11%. Inicialmente, o crescimento não te dá retorno, ele te dá retorno no longo e no médio prazo. Então, em momento de crescimento, qualquer empresa não vai apresentar um lucro grande. Está aumentando aqui também as receitas da companhia, isso é positivo. A corretora do banco, que é a corretora Toro, cresceu 85% na base anual, uma corretora em forte crescimento, mas que ainda apresenta prejuízo. O banco também bateu recorde de conquista de clientes ali no setor corporativo. O banco quer aumentar ainda mais a sua base de clientes, subindo ali o Santander Select de 600 mil clientes atuais para 1 milhão até 2023. A sua carteira de crédito agro cresceu 38% para 34 bilhões de reais, uma ambição de até 50 bilhões em dezembro de 2023, sendo que, segundo o banco, ele cresce no segmento agro, no qual o líder é o Banco do Brasil, 30% ao ano desde 2015. Esse aqui é um crescimento muito alto. Imagina só se a sua carteira de investimentos crescesse 30% ao ano. Você seria o novo Warren Buffett. E esse aqui é o crescimento ostentado pelo Santander no agro. Sendo que em 2015, quando o banco ali iniciou seu crescimento, ele tinha uma participação de mercado de 2% no agro e agora subiu para 6%, segue crescendo, podendo inclusive no futuro ser um concorrente aí direto do Banco do Brasil nesse segmento. E aqui os destaques dos resultados, para você ter uma ideia do que aconteceu. Margem financeira, como eu falei para vocês, teve queda. Receita com comissões teve uma leve queda, mas no apanhado do ano teve alta. Olhe para o ano. Receita total teve uma queda no ano. Provisão subiu 60% no ano. Então não tem nem como o banco lucrar muito forte. No acumulado do ano, essa provisão foi para 16 bilhões e só no terceiro trimestre 6 bilhões. E aí óbvio que isso aqui pressionou o lucro, tendo uma queda aí de 31,5%. Só que detalhe, de novo, o ROI permanece elevado e o índice de Basileia está acima de 11%, 11, 12%, então ainda está um índice de Basileia sustentável. A saúde financeira do banco não está comprometida, não teve prejuízo. E aí, como eu falei para vocês, a carteira de crédito teve um forte crescimento no trimestre. Claro, a carteira de crédito ampliada aqui cresceu 7,5%. O Banco do Brasil está crescendo 10%. De qualquer forma, isso aqui é um crescimento interessante. E na pessoa física, crescendo 11%. Imagina, em apenas um trimestre aqui, um crescimento muito forte, e isso acaba pressionando as margens aqui da empresa, sendo que o banco hoje está muito exposto à pessoa física. Então isso aqui acaba sendo um risco maior, mas é pensando num crescimento. Um ponto interessante aqui é que os custos do banco estão crescendo abaixo da inflação, a 7% ao ano. Tudo bem que o IPCA agora está ali em 7,17%, ainda assim estaria abaixo da inflação, mas isso aqui é o acumulado dos últimos 12 meses. Se você pegar um período anterior, puxar 3, 4 meses para trás, isso aqui vai estar perto de 10%. Então, de fato, crescer apenas 7% é sustentável. Significa que o que você ganha é superior aos seus custos ali, o crescimento dos seus custos. E aqui só mais um detalhe sobre as provisões. Essa aqui é a evolução das provisões desde o primeiro trimestre de 2021. Evoluiu demais. Saiu aqui de 3,1 bilhão para 6. Óbvio que o lucro seria pressionado, mas são provisões. Como eu disse, caso o ambiente econômico no Brasil se estabilize e o próprio Santander
já está prevendo isso, essas provisões poderão ser destravadas. Mas não fique contando com isso. O que você deve contar é com a melhora do balanço do banco sem considerar provisões. Sendo que o banco hoje segue barato, negociando abaixo de seu valor contábil aqui, algo que é raro historicamente no banco, há um PL de 7 vezes lucro e um dividend yield de 10%. O PVP aqui está desatualizado, mas ele já está negociando com toda essa queda abaixo do valor patrimonial. E isso você não vai encontrar nos últimos anos em Santander. Então, de fato, pode ser uma oportunidade, não é nenhuma recomendação. Mas como eu falei para vocês, você pode deixar ali as suas ações de quarentena aguardando uma eventual melhora. O PL também está ali, mesmo com toda essa queda de lucros, vai manter ali um PL de 7, 8 vezes lucro. Não vai chegar nesses patamares aqui dos anos anteriores de 12 vezes, 13 vezes. Sendo que aqui no comparativo do investidor 10, o Santander, entre os bancos inteiramente privados, não vou colocar o Banco do Brasil aqui, porque o Banco do Brasil obviamente vai ser o mais barato, pelo risco estatal e também risco político. O que nós temos aqui? Um PL bem abaixo aqui de seus pares, um PVP também bem mais abaixo, um dividend yield bem superior, e o dividendo do Santander não tem tido grande queda, apesar das provisões, que como vocês sabem, o controlador espanhol tem interesse nos dividendos de Santander, então é uma empresa pagadora. O ROI do banco aqui é mais baixo, mas não está tão afastado dos outros dois aqui. Na minha visão, compensa o risco diante do preço. E o crescimento de lucros aqui é o maior de todos. Tá? Então é um banco que cresce, tem eficiência, paga dividendos e está descontado. Por isso fiz meu aporte, mas vou manter em quarentena agora novos aportes, esperando uma nova publicação de resultados. Isso é o que eu irei fazer, de novo, não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal. Eu já postei uma aula ali sobre o principal indicador, na minha visão, criado pelo Peter Lynch, o PEG Ratio. Vou postar semanalmente aulas sobre indicadores. Então dá uma testada lá. Você tem que ser associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento. E ainda você vai ter direito a lives semanais que eu faço todas as sextas-feiras. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que toda a queda que teve na presente data nas ações de Santander foi justificada? Qual será a sua postura como investidor em relação ao Santander? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!